Presidente, vereadores, demais pessoas que estão aqui no nosso plenário, eu queria falar rapidamente 4 coisas. Primeiro, que trancar a pauta no parlamento é um gesto comum. Ontem, no Congresso Nacional, haviam 2 partidos querendo obstruir a pauta para não votar uma medida provisória sobre os portos, por exemplo. 2 partidos, PSDB e o DEM, legitimamente. Não conseguiram trancar porque não tinham maioria. Mas ontem, então se nós optarmos por trancar a pauta, hoje não estamos fazendo nada diferente do que se faz há muito tempo, aqui e em qualquer parlamento. É uma forma de pressão. Se a maioria dos vereadores concordar que o governo pode negociar algo melhor, seja na base de cálculo, seja no valor do vale alimentação, para dar 2 exemplos, se a maioria entender, nós trancamos a pauta. E isso é uma coisa corriqueira, comum, normal. A maioria política entende que o pleito é correto. Ou não, vamos ver depois na votação. Mas primeiro isso, para não desqualificar essa história. Segundo, eu entendo que este governo é uma continuação direta do outro. Foi apoiado, 80% do primeiro escalão é o mesmo. O centro, que é o financeiro, se vocês forem olhar, são pessoas que estavam no governo passado, com exceção de um que politicamente equivocado ou intencional, se joga para ele a responsabilidade política que é do prefeito. O seu Cruz, o secretário Cruz, é aquele técnico que o prefeito pede para ele. Espreme esses números, tortura esses números, para eles me contarem que não tem dinheiro. Orçamento e estatística são métodos de tortura de números. Tu pega aquela quantidade de coisas, soma aqui, divide ali, bota lá, bota a lei, implica com a lei, não sei o que, tira, esconde, papapá. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que o Fetter, ex-prefeito Fetter, disse que deixou uma dívida de 6 milhões, e o secretário Cruz veio aqui e disse que eram quase 70 milhões. E os 2 legalmente apresentaram lá documentos para mostrar. Só que o documento do Fetter deixou de fora os meses de outubro, novembro, dezembro, e conseguiu, dentro da lei de responsabilidade fiscal, mostrar os documentos, até a eleição. Então, essa história de esconde o número aqui, põe o número ali, coloca a lei lá, isso é antigo também. Isso é antigo também. E é contra isso que o SIMP está brigando. Prefeito, se sabe desse jogo. Se sabe. Por exemplo, estagiários. Não pode entrar nesse cálculo aí. Não pode entrar. Vale alimentação na história do salário? Não pode entrar. Terceiros, encargos, que também é pessoal, porque são contratações por fora, não entra nesse cálculo aí. Então é legítimo, primeiro, trancar a pauta. Segundo, discutir esses números apresentados. Essa história de que não, já apresentei, está aqui, olha. Isso eu conheço. Isso se sabe como é que é. Se apresenta números. E o Cruz não é. O Cruz é um funcionário do político, prefeito eleito Eduardo Leite, é ele que decide se vai ou não. Essa história de que o Cruz é culpado é a mesma coisa que eu botar a culpa aqui para o meu assessor, por alguma coisa que eu faço. Não, ele trabalha para mim. Eu que tenho que me apresentar, eu que fui eleito. E está se fazendo isso é um erro. Terceiro, eu não posso perder essa oportunidade, presidente, desculpa se for me cortar, me avise que eu paro de falar, mas eu acho que o prefeito tem um grande aliado em Pelotas agora, um enorme aliado, que atinge por dia mais de 20 mil pessoas, que chama-se Diário Popular. E eu não posso deixar de dizer isso. Agora vou falar do marqueteiro Eduardo Leite. Marqueteiro Eduardo Leite. Ele sabe porque foi vereador, ele sabe porque foi chefe de gabinete, ele sabe porque foi secretário do município, que uma assembleia, tu vai, se tu é convidado na condição de prefeito. O que ele fez, na verdade? Ele fez o que o Diário Popular fez hoje. Ó. Tudo que vocês discutiram hoje não está no jornal. O que está no jornal é veto ao prefeito na Assembleia, barrado na Assembleia. O marqueteiro Eduardo Leite conseguiu produzir isso aqui e tirar da cena. Olha como vocês são maus.
Olha, vocês, nem os números estão aqui, mas vocês barraram o prefeito. Isso é calculado. Eu até brinquei ali, que se eu quiser manchete para aparecer aqui agora, sabe o que eu faço? Eu crio uma cena que eu dou um tapa no vereador. Amanhã manchete, vereador, briga, não sei o que vai. Essa vai ser a foto. Essa vai ser a foto. Se eu quiser. E o prefeito Eduardo sabia muito bem que ao tentar ir lá, fazer aquela cena, caminhar na chuva, não sei, era essa a notícia que ele queria produzir. Para quê? Para que o Diário Popular, que é o grande jornal da cidade, que deveria ter responsabilidade social, assim como, presidente, eu fiz uma coletânea que eu sou estudante do jornalismo, estou me formando, então eu gosto dessa coisa, além de sempre ter gostado também. Eu peguei aqui os jornais dos últimos 10 dias depois do dia 30 do mês passado, 30 de abril. O que estourou dia 30 de abril no Estado? Estourou uma fraude ambiental que prendeu 25 pessoas. O Correio do Povo, nesse dia, foi capa inteirinha disso, e dedicou 8 páginas. A 0 Hora, nesse dia, foi capa inteira, está aqui, ó, 10 páginas para esse assunto. Depois seguiu a 0 Hora até o Paulo Santana, aí aumentou as páginas. Um escândalo nacional. E gente de Pelotas foi presa. E o Diário Popular, nesses 10 dias, fez uma matéria de meia página na terça-feira, dia 30, depois não tocou mais no assunto. Detalhe, um dos presos é doador da campanha do Eduardo Leite. E agora, o Diário Popular resolveu se ocupar de uma tensão que existe entre o Legislativo e o Executivo. Já apareceram várias matérias. Todas elas, e até teve uma charge que apareceu 3 vereadores puxando para um lado, e o prefeito, a vice e mais, acho que é um vereador da base, puxando para o outro lado, né? O interessante é que boa parte dos que estavam puxando são independentes, segundo o jornal. Nunca vi independente querer derrubar o governo. Independente assiste, se posiciona para cá e para lá, né? Mas ali aparece. E essa tensão, que é uma coisa normal, natural, que sempre teve, quando que não houve vereador de oposição tensionando? Quando que não existiu isso? Mas agora toma uma proporção enorme. O Diário Popular virou um jornal oficial do governo. E não pode. Terminou o meu tempo. Então eu queria deixar isso, dizer que eu sou favorável ao tratamento da pauta, que o seu Cruz é um técnico, não é o político, que o Diário Popular tem que parar de ser chapa branca do governo municipal e que o movimento de vocês tem que continuar, porque esses números apresentados estão escondendo algumas coisas.